Meus irmãos, você que pode, abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 26. Mateus capítulo de número 26. Versículo de número 30. Depois de terem cantado o hino, saíram para onde, gente? Para o Monte da Oliveira. Bíblia aberta e coração aberto. Se assente. Ao meu coração está um tema a ministrar aqui essa noite. E eu quero pregar dentro de 3 tópicos e bem objetivos. Eu quero pregar na temática ceiou, cantou e subiu. Ceiou, cantou e subiu. Esses 3 tópicos que eu acabo de fazer menção deles, eles estão na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo de número 26 fala-nos sobre uma ceia, a saber, a última ceia em que o nosso Senhor participou com seus discípulos, ou seja, ele ceiou. Segundo o versículo de número 30, após a Santa Ceia, que tinha esses elementos presentes, tinha o suco, tinha o vinho, o cálice, e também tinha os pães, o cálice para fazer a representação do seu sangue, sangue da nova aliança, e os pães que representariam e que ainda representam hoje para nós como um símbolo do corpo do nosso amado Jesus. Mateus capítulo de número 26. Há 3 narrativas dentro desse capítulo em que nós iremos fazer menção aqui de uma forma extraordinária. A primeira narrativa que eu me refiro é a expressão ceiou. Essa ceia se deu dentro de um lugar onde os discípulos estavam, todos eles, em volta da mesa. E eu quero te falar uma coisa: havia alguns discípulos ali que, se fosse hoje, talvez seriam até excluídos da mesa. Se fosse hoje, em alguns casos, em algumas igrejas. Nós temos presente na mesa da Santa Ceia um discípulo que após a ceia iria negá-lo, Pedro. Temos também presente na mesa da Santa Ceia um discípulo que após a ceia duvidaria da sua ressurreição, Tomé. Na mesa da Santa Ceia também tinha a presença de um homem chamado Judas, que após a ceia iria traí-lo. João estava também na última ceia, chamado de o discípulo amado, aquele que ouviu as batidas do coração do nosso amado Jesus. Fato é que houve a última ceia e que Jesus participou dela. Agora, entenda algo: depois da Santa Ceia, ele vai cantar um hino. Perceba que o texto vai dizer que após a ceia ele vai cantar, e depois de cantar ele vai ao monte. Perceba que aqui está bem detalhado fases. Perceba que está bem detalhado parte por parte. Primeiro ele ceia, depois da ceia ele canta, e depois de cantar ele vai para o monte. O monte que ele vai ir, que daqui a pouco nós vamos aprofundar dele, é chamado de Getsemane. A palavra Getsemane significa lugar de azeite, lugar das azeitonas, lugar da prensa do azeite. Jesus iria para esse lugar onde tinha o jardim do Getsemane. Antes de chegar lá no Getsemane, a gente sabe que lá no Getsemane ele vai orar no Getsemane. Eu quero que você olhe para cá, olha. Na mesa da Santa Ceia, ele só vai dar graça ao Pai e vai partir os pães.
Eu quero que você entenda que você tem que saber o momento certo para cada coisa. Primeiro ele ceia, depois ele canta. E lá no Getsemane, que vamos falar de oração, lá no Getsemane, está detalhado aqui parte por parte. E eu gostaria que os senhores, presentes aqui também vocês mulheres, abrissem a Bíblia no Salmo de número 118. O Salmo de número 118 que eu quero fazer aqui menção dele. Esse aqui é um louvor a Deus. O Salmo de número 118. Ele é um salmo que o judeu o louva após a Páscoa, ou em um momento de Páscoa, em um desses dois momentos. Jesus, ele vai cantar um hino depois de cear com os seus discípulos, e mesmo sabendo que depois daquela ceia haveria uma traição, mesmo sabendo que depois daquela ceia um daqueles que estava na mesa iria traí-lo, e ele já identificou quem é na mesa, e mesmo sabendo que um daqueles que ele escolheu a dedo para sentar na mesa iria traí-lo, ele vai cantar mesmo sabendo que iria ser traído. Senhoras e senhores, quem aqui que me ouve, que pode agora responder por si só e não pelo outro? Quem aqui, sabendo que após o momento de koinonia, de comunhão, você se identificar na mesa e saber que nessa mesa um vai te trair, e você sabe quem é o traidor, e você sabe que depois dessa mesa tem um momento de prensa, um momento de dor, uma preparação para um pegar de cruz? Responda para si mesmo: quem aqui cantaria o hino? Eu não estou falando de alguém que passou uma prova e após ela cantou o hino, mas eu estou falando de alguém que vai cantar o hino e logo após ele vai passar uma prova. Senhoras e senhores, acontece muito disso no nosso meio, no meio cristão, no nosso meio de obreiros. Nós, pastores, ministros do altar, depois de uma ceia, depois de um culto, a gente celebra a Deus, a gente canta louvores a Deus, mas só Deus sabe o nosso momento seguinte, após uma adoração, após uma entrega. Senhoras e senhores, se você já passou por decepção, preste atenção: o Senhor a quem você serve, a saber, Jesus, ele sofre algumas decepções. Ora, para Jesus andar com 12 homens, a Bíblia diz que ele subiu no monte e ele vai orar 12 horas para escolher no dia seguinte 12 homens, 12 horas por 12 homens. É como se ele estivesse orando 1 hora para cada discípulo, e ele vai fazer a escolha, e diz a Bíblia, e ele escolhe para si os que ele quis com o seu próprio dedo, e ele vai chamar eles para ser os seus discípulos, para ser os seus apóstolos, e ele vai ensiná-los, ele vai transferir unção, transferir poder, ele vai discipulá-los, ele vai entrar com eles em casas, ele vai os receber também em sua casa, e vai fazer do ministério uma aproximação. Para perto dele ele tinha 12, mas para juntinho dele ele trouxe 3: Pedro, Tiago e João, chamados na Bíblia de família Boanerges, que significa os filhos do trovão. Ele traz para perto, mas na mesa, a mesa revela. Na mesa não tem como esconder. A mesa da comunhão revela quem não tem comunhão na mesma. Na mesa, ela vai apontar e aponta um traidor, e esse traidor é alguém que Jesus escolheu. Decepção. Senhoras e senhores, no nosso meio a gente sofre decepção, e essa decepção ela não vem de alguém de fora, mas de alguém da mesa.
mesa, ela não vem de alguém distante, mas de alguém próximo. E a maioria das decepções são com pessoas que se assentam à mesa com a gente. E infelizmente há situações de decepção de pessoas que ceiam com a gente, que troca ósculo santo, beijo no rosto com a gente, pessoas que dizem ser os nossos irmãos e até são, mas lá na frente, na caminhada, algumas pessoas nos decepcionam. Não são todos, mas há quem decepciona até numa mesa de Santa Ceia. Jesus passou por isso, e Jesus identifica o traidor e fala para o traidor: o que você tem para fazer, faz logo. Ele se levanta da mesa da ceia, ele sai da ceia e vai entregar a Jesus. Senhoras e senhores, quando Judas sai para entregar, Jesus já tem uma ciência, já tem uma presciência, já tem uma noção que ele está perto de pegar a cruz, que ele está perto para tomar o cálice. Judas sai, os outros demais ficam, e é com os demais que ficam que ele vai louvar o Salmo de número 118, que é uma canção que se louva após o ato da Santa Ceia. Jesus, ele vai ministrar esse louvor com eles, e eu quero ler para vocês. Eu vou ler, a minha tradução vai ter um pouco de diferença da sua, que eu estou usando uma tradução aqui da Bíblia de Jerusalém. Jesus vai começar a louvar, preste atenção, que você tem que entender o cenário que está saindo o louvor. E aí eu vou te explicando, vai acompanhando aí, ó, 18, do Salmo 118. Celebrai ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Gente, ele entra com esse louvor: celebrai, mas não é a celebração que vai ter na próxima. Você está entendendo aí o contraste? O louvor é celebrai, mas vai ter cruz daqui a pouco. A casa de Israel repita: o seu amor é para sempre. A casa de Arão repita: o seu amor é para sempre. O que teme ao Senhor repitam: o seu amor é para sempre. Na angústia eu gritei ao Senhor, Ele me ouviu e me aliviou. O Senhor está comigo. Gente, olha o 6. Nessa hora aqui o Judas já não estava mais com ele, mas ele está dizendo: o Senhor está comigo. Pessoas que deveriam estar, não estão mais. Algumas pessoas saíram da mesa, Judas sai e ele louva, mas o Senhor está nessa mesa. Querido, algumas pessoas saíram, mas o Senhor fica. Louvado seja o nome do Senhor. Pergunta que Jesus faz louvando: que poderia fazer-me o homem? Deus está comigo, Ele me ajudou. Eu me confrontarei com os meus inimigos. É melhor abrigar-se no Senhor do que confiar no Judas, do que confiar no homem, do que confiar em Pedro que iria negá-lo, em Tomé que ia duvidá-lo. E ele está dizendo: é melhor confiar no Senhor. Conselho de Deus para você: é melhor confiar no Senhor do que no homem. Não é que você não deve confiar em homens, mas ele está dizendo: é melhor no Senhor. Verso de número 10: as nações todas me cercam, em nome de Deus as destruí. Cercaram-me, fecharam-me o cerco, em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me como vespas, ardiam como fogo no espinheiro, e em nome de Deus, em nome do Senhor, as destruí. Iam empurrando para me derrubar, mas o Senhor me socorreu. Minha força e o meu canto é o Senhor, Ele foi a minha salvação. Eu fico imaginando Jesus cantando esse hino, gente. Verso 15: há gritos de júbilo
e salvação na tenda dos justos. A direita do Senhor faz proezas. A Bíblia fala aí na tua tradução, a mão direita de Deus. Versículo 16, a direita do Senhor é excelsa, a mão direita de Deus é poderosa, a direita do Senhor faz proezas. O versículo de número 17, parece que o Nazareno louvando, ele já consegue entender que no terceiro dia ele volta. Verso 17, jamais morrerei, eu viverei para contar as obras de Deus. E Yahvé, nosso Deus, ele vai falar: Deus me castigou e castigou, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, vou entrar celebrando. Aqui fala da sua entrada triunfal quando ele vai voltar aos céus. Esta é a porta de Deus ou do Senhor, os justos por ela entrarão. É esse louvor que ele está cantando lá com os discípulos. Eu te celebro porque me ouvistes e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra de esquina, pedra principal. Ele está falando dele mesmo. Isto vem do Senhor e é uma maravilha aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos nele. Quem aqui cantaria o cântico de alegria na noite da traição? Na noite que antecede o momento do Getsemane, ele está dizendo: eu vou me alegrar nele. O Deus fez esse dia para a gente se alegrar nele. Sabe o que é isso daqui, gente? É Jesus dizendo assim, ó: ninguém vai estragar esse dia. É ele dizendo aqui, ó: nem o que deveria ser amigo que foi me trair, nem aquele que daqui a pouco vai me beijar me entregando, vai estragar esse dia de mesa. Nada vai estragar esse momento da mesa. É um momento marcante, a última ceia com os discípulos, e ele está louvando: ninguém vai estragar esse momento. E eu deixo uma deixa dentro desse texto e trago para esse texto, para o nosso contexto aqui agora. Nada pode estragar, nada pode estragar o nosso momento de assentar à mesa com ele de uma santa ceia. Oh glória, oh glória. Eu sei que está difícil, algumas pessoas viajaram, outras não vieram porque não quiseram vir, mas glória a Deus por você que veio aqui essa noite para dizer: é carnaval, tem parente em casa, tem gente viajando, eu não tenho dinheiro, mas nada vai estragar esse momento, nada vai estragar esse momento. Eu vou celebrar esse momento. Nenhuma decepção vai estragar esse momento. Nenhuma decepção com o discípulo, com o membro, vai estragar esse momento, porque esse momento aqui é especial. E a Santa Ceia não é do pastor Roberto, é do Senhor. Verso 25: Senhor, dai-nos a salvação, dai-nos a vitória, Senhor. Bendito o que vem no nome do Senhor, no nome de Deus, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Gente, ele está para passar um momento difícil, mas ele está abençoando pessoas. E Yahvé, nosso Senhor é Deus, ele nos ilumina. Formai a procissão com os ramos até os ângulos do altar. Ele está louvando: tu és o meu Deus, eu te celebro. Meu Deus, eu te exalto. Eu te celebro porque me ouviste e fosse a minha salvação. E ele fecha, e eu fecho por aqui para voltar no texto: celebrai ao Senhor porque ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Tem discípulo que fala: estamos juntos até o fim, e esse elo é quebrado, mas o amor dele é para sempre, a misericórdia dele é para sempre. Jesus, ele canta esse hino, e na sequência está escrito: cantou, ceou, cantou e saiu para o monte. Qual que é o nome do monte aí, gente? As Oliveiras. Aqui é ele mais 10. Perdão, ele mais 11. Um não está aqui, é o Judas. Foi entregá-lo. E lá vão eles.
Ele vai deixar 8 no pé do monte, vai subir só com 3. Pedro, Tiago e João. Chegando no alto do monte, ele fala para eles: aguarda aqui e vigia comigo, porque eu vou falar com o Pai. A Bíblia vai dizer que ele vai um pouco mais adiante, que é o versículo de número 39, e indo um pouco adiante. Observação: daqui a pouco tem um beijo da traição. Daqui a pouco tem os escárnios, a zombaria. Daqui a pouco tem a humilhação pública. Daqui a pouco tem 39 chibatadas. Mas está escrito: ele vai ir um pouco adiante. Ele vai ir um pouco adiante. Eu quero dizer para você, meu filho, você participa da ceia, você canta louvores, mas eu quero ler isso na sua história. Você vai um pouco adiante. Você ainda vai mais um pouco. Você aguenta ir mais um pouco. Você não vai parar. Você ainda vai um pouco mais adiante. Aí ele vai para a oração no Getsemane. No Getsemane, lugar das oliveiras, das azeitonas. Havia-se naquele lugar uma prensa, pastora, a famosa prensa de azeite. E como que se prensa azeite? Não tem como, prensa-se azeitona e ela delibera azeite. Jesus vai lá. Nesse lugar da prensa, a azeitona passa por 3 prensas. Quantas prensas? A azeitona passa por 3 processos de prensa mesmo. Ela é pressionada por 3 vezes. E quando se coloca as azeitonas e é prensada, o primeiro óleo que sai dela, ele é separado especificamente para as lamparinas do templo. Logo em seguida, prensa novamente. E na segunda prensa, o óleo ele é retirado para remédio. É o azeite para feridas, que serve também de anestésico para dor. A terceira prensa e última é extração de azeite para alimentos, para refeição. Jesus ele vai no Getsemane. Por 3 vezes ele vai ter que acordar os discípulos que estarão dormindo. Você já deve ter ouvido essa história. O que eu quero dizer aos senhores é que quando Jesus ele vai para a oração, o pai começa a prensar o filho. Porque em Isaías capítulo de número 53 diz: aprove a Deus moê-lo. O próprio pai vai fazer a prensa. É por isso que na oração, o filho sendo prensado pelo pai, ele começa a dizer: se possível for, afasta de mim este cálice, mas que todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E toma a prensa. Todos nós que estamos aqui, que levantamos a mão e aceitamos Jesus, nós temos um Getsemane para passar. Só que o nosso Getsemane ele é espiritual. A gente não vai lá em Israel no Monte das Oliveiras, mas a gente sabe que na caminhada cristã tem Getsemane. A gente sabe que no nosso meio, quando você levanta as mãos ao Senhor, tem um Getsemane. Já já você passa por ele. Se você nunca passou, um dia vai passar. O que você precisa entender é que essa noite aqui Jesus ele veio e ele deu nessa terra um exemplo, deixou-se um rastro, e que quando você aceita ele,
você vai vir para o caminho dele e você vai passar algumas coisas semelhantes. E o mesmo nos advertiu o seguinte: eu venci nesse corpo aqui, ó. No mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci, vocês também vão vencer. Um dos momentos mais difíceis do cristão vencer é o Getsemane, o momento da pressão. E não é uma pressão do diabo, é uma pressão do nosso próprio Deus. Abra a Bíblia no 5º livro da Bíblia, capítulo 5º livro da Bíblia, Deuteronômio. Não vou falar o capítulo não, que eu tenho que fazer uma pergunta. Você vai responder a pergunta se quiser, lógico, né? Mas se você quiser responder, você só vai responder levantando a mão. Lá vai a pergunta: quem aqui acha que Deus humilha alguém? Se você acha que Deus humilha alguém, levante a sua mão, deixa eu ver. Outra pergunta: quem aqui acha que Deus humilha um servo dele? Quem aqui acha que Deus faz isso? Levanta a mão. Vou mostrar para você dentro da Bíblia que ele humilha. E nós somos a geração que não pode falar nada com cristão. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 2. Lembra-te, porém, de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de humilhar-te, tentar te conhecer o que tinhas no coração, irias observar os seus mandamentos ou não? Versículo 3: ele te humilhou, fez com que sentisse fome e depois te alimentou com maná. Olha para cá. E aí? E aí? Tem momento que o próprio Deus que vai dar uma pressão em nós. Fala assim: para quê, pastor? Para extrair algo de nós. E não é coisa ruim, é coisa boa. Não era para ser assim, Elizabeth. Mas eu nunca vi um povo como este povo, que é o nosso povo, o povo de Deus. Um povo que cresce nas pressões, e sempre foi assim. Não precisava ser assim, mas tem gente que Deus só extrai o melhor dele quando aperta ele. E quando ele está no light, a qualidade cai. E quando ele está na pressão, ele vira caçador de monte. Ô pastor, vai no monte? Ô pastor, que dia que é a vigília? Ô pastor, que vai fazer um encontro de ele quer jejuar quase todo dia. Por quê? Porque o pai está prensando, e não é o diabo. Porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Tem hora que é o próprio Deus te pressionando 3 vezes. O filho passou no Getsemane. Quem somos nós para falar que não temos um? 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Lá vai. O versículo que eu vou falar aqui, ele não é para quem está pulando carnaval, ele é para crente.
Também não é para o ímpio, é para o crente. Lá vai. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, já começa assim, não é qualquer um, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar. Mas como que o povo dele vai se humilhar? O povo dele já aprendeu a ser humilde. Será? 2. Povo que se chama pelo meu nome, orar. Porque tem gente que é dele, mas só fica dependendo da oração do outro. E no Getsemane Jesus está orando. Irmão, ou você vai orar ou a pressão vai vir. Depois da pressão, tem certeza que você vai aprender a orar. E não precisava ser assim, porque ele já deixou a oração modelo do Pai Nosso para você orar com tudo favorável. Agora não é possível que vai ter que dar uma prensa para você ir adiante e orar ao Pai. Ai, se possível, faça de mim esse cálice, está pesado. Mas você veio para isso. Você foi escolhido para isso. Quem te vendeu um evangelho light te enganou. Se você fez alguma teologia com coach, te enganaram. Tem Getsemane para quem é cristão. Se humilhar, orar, buscar minha face. Gente, Deus falar para o povo dele buscar a face dele. Se a própria Bíblia fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. O último é muito pesado, eu vou falar baixo, porque o versículo é só para crente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu vou falar baixo, para você não ficar escandalizado e tá filmando. O último tópico, tá aí o Egler, ó. Se converter dos seus maus caminhos. Ele tá falando isso para crente. Por quê? Converter, conversão. Tem alguém que está na mesa, tipo Judas, mas não se converteu. Converteu, entre aspas, linguagem técnica, entre aspas, converteu o guarda-roupa. Mas o Espírito Santo não quer que você converte. O guarda-roupa é um detalhe. O principal que o Espírito quer não é o guarda-roupa, é a boca. Não adianta usar um saião e xingar palavrão. Não adianta eu de terno mentir. Aí eu vou para o inferno com terno e a gravata. Chegar lá ainda vou sofrer bullying do capeta, que vai chegar e falar: seu bobo, bobão, veio de terno e tudo. Tá aí, ó. Eu não queria que estivesse escrito, mas tá. Se o meu povo, esse versículo é de crente. Que hoje a gente não pode nem pregar uma mensagem exortativa, que já dá problema, quase dá processo. Tá filmando mesmo? Meu Deus do céu. Eu perdi um amigo, não é mais meu amigo, não é. Perdi você. E não tem volta. Não tem também não. Perdi ele. Por quê? Porque eu fui verdadeiro. Porque aqui na igreja eu não podia ser amigo dele, eu fui pastor dele, eu perdi ele. O maior desafio de um pastor é quando vem membro da família dele congregar com ele, ou vem amigo das antigas. Porque se a pessoa confundir as coisas, dá o maior problema. Já congregou nessa igreja irmão meu, irmão de sangue. Já coloquei no banco dessa igreja membro da minha família. Por quê? Porque eu sei separar as coisas. Pastoreio é pastoreio, família é família. E se eu pegar leve para o lado de alguém, Deus daquele grande dia não vai pegar leve para o meu lado. Veja a responsabilidade. As cartas do livro de Apocalipse, que são 7 cartas, nenhuma foi para o círculo de oração, nenhuma foi para o grupo de coreografia, nenhuma foi para os diáconos, nenhuma foi para o presbítero, nenhuma foi para o cooperador, todas foi para o pastor. Você está entendendo por que eu tenho que ter essa... Não posso pegar leve com você?
Porque a gente está falando aqui de ir para o céu. E estamos falando aqui que às vezes Deus vai nos pressionar. Pastor, Deus não humilha de ninguém não. Você me humilhou, pastor. Você me humilhou. Meu irmão, aceita esse ser humano aqui em Deus te pastorear e te orientar, que aqui está tranquilo. Você passa por uma disciplina aí de 2, 3 meses, não sei quanto tempo, 1 mês, beleza, é melhor assim do que lá na hora diante de um grande trono branco, aonde ele vai ter todo o tempo e não vai ter relógio, e ele vai olhar para ti e dizer assim, ó, agora é a hora de acertar as contas, abre a sua mão. Aí na hora que ele abrir a mão, ele vai dizer, deixa eu ver as suas obras. Não tem obras. Ah, mas em seu nome eu expulsei demônio, em seu nome eu operei maravilha. Fez isso, meu nome dá certo mesmo, meu nome tem todo o poder, mas manchou o seu usando o meu. Então para você eu tenho uma palavra: apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço. O que eu vou falar aqui, crente que não tem estrutura vai ficar até escandalizado com o pastor Roberto hoje. Lá vai. Haverá uma fila diante de Deus. Você vai ficar escandalizado, mas eu vou falar assim mesmo. Haverá uma fila diante de Deus de pregadores, homens que colocavam as mãos, o demônio era liberto. Operação de maravilhas. Você sabe o que é operação de maravilhas? Operação de maravilhas é se a pessoa não tiver um olho, a pessoa orar com um dom, aparece o olho lá. Se a perna for um pouquinho mais curta uma com a outra, a pessoa com dom de operação de maravilha, ela orar, a perna estica, meu amigo. E Jesus, está escrito no Novo Testamento esse texto, que ele vai falar para alguém que tinha operação de maravilhas, usado na área da libertação e da cura. Ele vai dizer para ele, eu não te conheço. Irmão, vocês não têm noção como que é sério esse exército aí de pé aí, ó, servindo aqui vocês 3 vezes por semana. E a quem mais é dado, mais também é cobrado. Sabe o que um colega meu falou comigo? Vocês não têm noção do que eu passo, irmãos. Eu tenho que de vez em quando eu tenho que falar aqui, não posso sofrer sozinho não. O colega meu falou comigo, colega, que amigo, não fala isso não. Pastor Roberto, muda seu jeito. 37 anos, rapaz. Pinta aquela igreja toda de preto. Você está novo. Coloca uma roupa mais jovial. Sai desse externo, que isso aí é coisa de velho. Olha as coisas que eu escuto. Pinta a igreja de preto. Eu te ajudo a pintar. Coloca uma roupa mais de boy. Vai atrair empresário para a igreja. Os empresários estão caçando pessoas mais assim, mais levinho. Eles estão com medo, eles você não. Coloca uma roupa mais solta. Vai atrair empresário. Tá, vai mesmo. Ele está errado não. Fala assim com alguém que está do seu lado. Vai encher de empresário, fala aí. Fala assim, só vai ter um porém. É muito empresário e sem presença de Deus. Quem chega ali, meu filho, tem gente que chega na porta, olha para cá, não vê um templo, ele acha que é uma casa lotérica. Fala, rapaz, se eu entrar aqui eu faço uns negócios, pastor, você não tem noção. Quem me fala isso, gente, não é um traficante, vocês não têm noção. Quem me fala essas coisas, tá com a Bíblia debaixo do braço e às vezes está marchando. Tem gente que nunca, ó irmão, não é, eu estou pegando pesado não, tá? Tem gente que nunca vai pegar um microfone da igreja, mas vai para o céu. Tem gente que o microfone colava na mão dele, mas vai para o inferno. Finalizo. Não afaste de mim o teu espírito. Não retire de mim a tua presença. Você não vai acreditar nesse testemunho que eu vou te contar. Tem um morador aqui do Teresópolis, ele é empresário. Falou comigo, depois do que aconteceu, nunca mais eu entrei numa igreja, eu estou frustrado. Frustrado. Que?
Um pastor daqui da região tem que descobrir quem é esse Satanás de terno e gravata. Um pastor da região chamou ele para ser sócio na igreja e falou com ele assim: aqui, você vai investir um valor no ministério, e aí a arrecadação a gente racha, rachadinha dentro da igreja. Olha onde nós chegamos. O que é que a gente precisa? A diaconisa Marilene me procurou, falou: pastor, a gente precisa fazer um círculo de oração nessa igreja. Aí a irmã que não sabia de nada, a diaconisa Nilza, pastor, ela podia fazer um círculo de oração. Eu vou falar com a Marilene. Olha como que o negócio testifica. Irmão, esse Teresópolis tem muita igreja, tem ou não? Mas você não tem noção da briga que essa aqui comprou com o inferno. Os dardos do diabo tá tudo apontado na direção desse altar, irmão. O que a gente vive aqui é sobrenatural. Eu não sei te explicar, é só Deus. Então, se um líder chegar e ter que te sentar, ele sabe o que ele está fazendo, é só para não atrapalhar o bom andamento da obra. Eu estava ali, ó, no meu canto, na hora do louvor, recebendo, e dei uma olhada para cá e comecei a perceber, primeiro, tanto de gente que faltou. Segundo, eu comecei a recordar de algumas pessoas que eram membros aqui do ministério, jovens. E eu comecei ali a pensar: será que eu tenho culpa nisso? Será que eu tenho culpa? Eu não fiz boate aqui para atrair ninguém. Eu fiz culto. Eu ensinei, eu falei: não faz isso. Falei para um jovem: não faz isso. Ele fez, ele desviou a moça. Hoje eles não estão mais juntos. E tá os dois do mundo. Falei: meu Deus, será que até isso cai na minha conta? Mas eu aconselhei. E às vezes as pessoas falam, deve estar assistindo na live aí: não, o pastor Roberto não foi atrás do Ciclano, do Bertano. Irmão, das ovelhas desgarradas, eu vou atrás. Tem umas aí que eu estou até agendando. Deus não vai cobrar nada de mim disso não. Mas escuta isso daqui: eu não estou aqui sozinho. Quando você olhar assim, dá um olhar periférico, sentiu falta de alguém, manda um zap, vai atrás. E outra coisa, gente, agora eu fecho. Quem aqui, vamos lá, agora é pergunta séria, hein? Quem aqui é membro da visão celestial? Só membro. Fica de pé, deixa eu ver. Só os membros. Eu também sei os que não são, mas deixa eu ver os membros, só membro. Aí, os outros eu sei que não são. Ué, membrou aí, já até uniu aí. Isso é vitória. Aí. Vocês são membros? São membros? Sim ou não? Vamos lá. Pode se sentar. Culto de Santa Ceia, isso mesmo, irmão, né? Receba! É culto de Santa Ceia, isso mesmo, lá vai. Nós cantamos aqui, ó, a nossa família. Você tem alguma irmã, Luciana? Qual que é o nome da sua irmã? Ana Paula. Tem mais uma? Qual é o nome da outra? Juliana. Juliana, tem mais? Nossa, família lá é grande, hein? Qual que é o nome da outra? Eliane. Eliana, quem mais? Vânia. A Vânia? É. Tá filmando, manda um abraço pra ela. Ei, Vânia. Enfim, nós estamos com uma grande dificuldade aqui nessa igreja, irmão. A gente canta que a gente é família, que a gente é irmão. Você não consegue ter uma comunicação com esse irmão que você fala que é seu irmão, de marcar um almoço, um churrasco. Quando marca churrasco não vai, fala que é irmão. Então tá de guerra. E como que nós vamos participar da Santa Ceia? A gente sai do culto, não sabe nem o nome do irmão e fala que é irmão. Não sabe nem o nome. Demora um pouco para decorar. Eu mesmo para decorar o nome de todo mundo, mas uma hora consegue.
Ó, a paz, estou te vendo aqui direto, você é aqui da igreja, sou. Qual que é o seu nome? O meu é tal. Homem com homem, troca o zap. Mulher com mulher, troca o zap. Vai trocar umas ideias. Sai da bolha, gente. Vai marcar alguma coisa pós-culto aí, ó. Senão daqui a pouco vai... Ah, não, é panelinha, só anda o fulano com o ciclano. Corta isso aí, sai da bolha. Nós não estamos falando que nós é família. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia aqui, porque o horário já avançou. Eu, como pastor, a senhora também que é pastora aí, ó. As pessoas que não vão participar da ceia, elas têm que ter uma certeza depois dessa noite, da minha pessoa e da pastora Cida. Eu não fico feliz em saber que você não ceou, que o fulano ceou. Eu quero que esses cálices que estão aqui, que são muitos, eu quero que chegue um dia que todo mundo participe. Porque Jesus não morreu para 1 ou 2 ou 3 ou 10 participar. Ele se entregou por inteiro para todos poderem participar. Se você não participar hoje, pelo amor de Deus, da próxima, tenta, se esforce, lute. Eu não quero ver alguém que diz que é meu irmão fora da mesa. Essa mesa aqui é para irmão. Elevará e a sebe que elevará-se. Um irmão quer ver o outro bem, lá no mundo não, mas aqui dentro tem que ser assim. Eu tenho que te querer ver bem, eu tenho que te ver melhor. Eu percebi que você não participou da Santa, você está precisando de alguma coisa. O que está acontecendo? Que a oração, vamos orar. Mas pelo amor de Deus, Jesus nos ensinou isso. Nós temos que ter o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus, e temos que ser um como Ele, o Pai, é. Se uma pessoa estiver doente e quiser participar da Santa Ceia, os diáconos levam na casa da pessoa a ceia. Gente, tem quase 7.000 panfletos ali de evangelismo. Nós temos que acabar com esses panfletos de evangelismo. Nós temos, não pode ser só o pastor Roberto e a missionária Aranda, não. Nós temos que ir um exército parar na frente daquele que disse que é nosso irmão, que falava que era nosso irmão, e falar: nós estamos aqui, ó. Pastor, e se nós formos lá e estiver dentro do boteco, a gente entra dentro do bar. Está na hora de furar essa bolha e sair de dentro dela, irmão. A visão celestial, ela vê o Paulo no Saulo. Está na hora, gente. Esses cálices aqui, ó, comprar mais 2 bandejas, aumentar e começar a orar para os filhos voltarem para a mesa, para os nossos irmãos voltarem a cear. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Nudez não vai, fome não vai, nem anjos, nem principados, nem potestade, nada pode nos separar do amor do Pai, nada pode nos separar. Os obreiros, posicionem-se próximo da mesa. Eu sinto uma graça, eu sinto uma presença. Elevará e a sebe revarácia, derevacala sebe revarácia. Se algum irmão nosso está assistindo essa live e você se sentiu ferido, irmãos de vez em quando se desentendem, nós te pedimos perdão. Se há alguém aqui essa noite que me acha chato, estranho, esquisito, se eu já te fiz algum mal, eu te peço perdão. Mas vamos sentar nessa mesa sem ira e contenda. Vamos participar dessa mesa sem ira e contenda.